Transição planetária, as verdades escondidas. Um novo olhar sobre o mundo. Fissuras que estão aparecendo no mundo. E você conhece a verdade? Muitos acontecimentos estão ocorrendo ao redor do planeta, que podem produzir mudanças na superfície terrestre. Estas são as impressionantes fendas que têm aparecido nos últimos anos em quase todos os continentes. As notícias as mencionam levemente, mas não é normal que tenham aparecido em tão pouco tempo. É possível que exista uma relação comum entre elas? Algumas são descomunais, ameaçando modificar a superfície terrestre, até o ponto de chegar a formar inclusive 2 continentes. Este é o caso da fenda da África. Em 2005, uma gigantesca fenda partiu em 2 o deserto da Etiópia, onde existe uma falha geológica de quase 5.000 quilômetros de extensão. Os estudos feitos pelos especialistas chegaram à conclusão de que seu crescimento dará lugar, no futuro, a um oceano que dividirá a África. Atualmente, a fenda mede 60 km de comprimento por 8 de largura e está aumentando. Os investigadores que elaboraram o estudo afirmam que este novo oceano se conectará com o Mar Vermelho e com o Golfo de Aden. E as placas africana e arábica encontram-se localizadas no deserto de Afar, ao norte da Etiópia. Elas têm estado separando-se a uma velocidade de 2,0 centímetros ao ano durante os últimos 30 milhões de anos. A fissura que se gerou foi a responsável pela depressão de Afar de uns 300 quilômetros. Outra impressionante fenda é a do Lago Baikal, uma gigantesca fenda continental que se estende ao longo de 2.500 quilômetros desde o norte da Mongólia até o Oceano Ártico. Os especialistas consideram que está acontecendo uma crescente atividade tectônica que ameaça partir os continentes, separando a Ásia da Europa, mas o que realmente chama a atenção é a zona oeste do continente americano, onde o aparecimento dessas formações é cada vez mais habitual. Desde o Canadá até o Peru, encontram-se fendas gigantes no terreno, que indicam que algo pode acontecer nessa zona nos próximos anos. Todos conhecemos a famosa falha de San Andrés. Os especialistas consideram que é um lugar de risco potencial para que ocorra um grande desastre. Ocorrerá em um momento dado, mas não sabemos quando. Ao longo dessa falha, localizamos eventos que podem ter relação entre si. Em outubro de 2015, uma fenda de mais de 680 metros de comprimento e uns 45 metros de largura surgiu nas montanhas Bighorn, no Parque Yellowstone, no estado de Wyoming. As causas são atribuídas a um deslizamento de terra, mas a população tem medo de que a sua erupção tenha relação com o famoso vulcão de Yellowstone. Em agosto de 2014, no Arizona, Estados Unidos, formou-se essa espetacular fenda de quase 300 metros de comprimento. Os especialistas jogaram a culpa nas atividades mineradoras e nas chuvas torrenciais ocasionais. Em Tijuana, México, em dezembro de 2013, esta rodovia partiu-se em 2, devido a um deslizamento do terreno que provocou essas impressionantes imagens. As testemunhas informaram que a fenda foi se formando ao longo de várias semanas até que tudo caiu. Em agosto de 2014, no noroeste do México, abriu-se uma fenda de 8 metros de profundidade com mais de 1 quilômetro de comprimento e até 5 metros de largura em algumas zonas.
a fenda desconectou a rodovia 26 entre Hermosillo e a costa. Os motoristas foram obrigados a desviar-se ao redor da colossal valeta. O país que mais foi afetado pelas fendas nos últimos anos é o Peru. Todos os anos é notícia por isso. Por exemplo, em fevereiro de 2012, no sul do Peru, de repente apareceu uma fenda com um comprimento de 3 km e uma largura de uns 100 metros. Esta anomalia produziu-se na província de Huayllane, Chucuito, perto do famoso lago Titicaca. Curiosamente, a fenda não apareceu em consequência de um terremoto, tampouco ocorreu nenhuma catástrofe. A terra simplesmente abriu-se. Os cientistas estão confusos com esse fato. Atualmente no Peru, no ano de 2015, a terra abriu-se inexplicavelmente. Na localidade peruana de Socosbamba, distrito de Piscobamba, na província de Mariscal, Lusuriaga. As fendas aumentam de tamanho e declararam estado de emergência no distrito e há 2 meses não param de crescer. Na Bolívia, concretamente em Caiapa, La Paz, saíram profundas fendas e houve deslizamento de terra em 2014 e também 3 anos antes. Os cientistas não sabem o que pensar sobre o que está acontecendo no sudoeste da América, porque literalmente a terra está se abrindo. Além do sudoeste da América, também as encontramos em outros pontos do planeta, como na Espanha. Em novembro de 2012, em Saladar, Múrcia, apareceu uma fenda de 300 metros, 20 dias depois de que em Porto Lombreiras se abrisse uma fenda com 5 quilômetros de comprimento. Os estudos por parte dos técnicos do Instituto Geológico Mineiro avaliaram que a fenda surgida em Porto Lombreiras poderia tratar-se de uma falha ou assoreamento, entre outras possíveis causas. No entanto, no caso de Saladar, não existem grandes zonas agrícolas nos arredores. No Paquistão, em março de 2011, a terra se abriu e os cientistas não encontraram nenhuma explicação. Na Tailândia, as rodovias se abrem em brechas em Bangkok. Algumas rodovias em algumas cidades foram fechadas para o tráfego nos últimos dias, depois que se abriram grandes fendas. Na Índia, em 2011, surgiu pânico no estado de Uttar Pradesh. Ramesh Singh, que estudou amplamente a sismologia da região, mostrou sua preocupação com as fendas que se formam em vários distritos de Uttar Pradesh e disse que podiam ser devidas à tensão da superfície da Terra devido ao movimento de uma grande massa interna de granito. Mas, muito mais impactante, é o que acontece no Japão. Uma infinidade de fendas aparece por todo o país junto com os sismos, que são quase contínuos. Essas fendas são só uma pequena amostra das muitas que têm aparecido e continuam aparecendo por todo o mundo. Conhece-se a causa de algumas delas, mas para a maioria não se encontrou nenhuma explicação. Em 5 de novembro de 2015, no Brasil, em Mariana, Minas Gerais, nós também presenciamos uma fenda. Funcionários da Prefeitura de Ladainha, Minas Gerais, postou um vídeo no WhatsApp feito na localidade de Caporanga, numa estrada vicinal que dá acesso a outras localidades. Inclusive, é linha de ônibus da empresa Rio Doce, que faz o transporte coletivo nesta região. Pânico entre os moradores pelo surgimento de uma cratera em linha reta, profunda e com mais de 50 metros de comprimento. Segundo o relato de alguns moradores, foi consequência de um tremor de terra naquela localidade. As autoridades ainda não confirmaram se trata do efeito do último temporal que caiu na noite passada ou se realmente foi um tremor. Só resta à população do local a dúvida sobre o ocorrido, pois ainda não houve uma manifestação oficial dos órgãos que acompanham este tipo de situação. E desde quando chuvas,
causam deslocamento de estradas em linha reta? Se analisarmos essas fendas isoladamente, não teriam importância, mas ao aparecerem tantas em todo o planeta em tão pouco tempo, é lógico pensar que esses acontecimentos poderão estar relacionados? A resposta é sim, tudo está interligado. Estamos sofrendo devido à aproximação de dois corpos celestes, um que passou próximo à Terra no final de 2012, que a NASA chama de Elenin C/2010-X1, uma estrela anã magnética, que devido à sua influência causa diversos problemas para a Terra, mas são problemas que são oriundos da nossa magnetosfera e da nossa camada interna, o manto da Terra. Temos a aproximação de uma segunda estrela anã muito mais poderosa, que está neste momento causando grandes transformações geológicas em nosso planeta. Mas tudo será provado de forma científica. Primeiro, temos que entender que essa aproximação está emanando fluxos de energia magnética em nosso planeta. Vamos entender que o magnetismo penetra o manto da Terra e cientistas russos penetraram no coração da Terra. Físicos russos descobriram que terremotos, erupções de vulcões e outros processos sísmicos dependem do comportamento não apenas da camada superior, como se pensava anteriormente, mas também da camada inferior do manto da Terra. Este é um novo olhar sobre a vida do planeta, uma revisão de sua estrutura. As placas tectônicas que compõem os continentes e o fundo do oceano global estão flutuando sobre a camada superior do manto, que está mais próxima da crosta terrestre. Acreditava-se que este movimento envolvia apenas a camada superior do manto, a que está mais perto da crosta, enquanto a camada inferior não tinha quase nenhum efeito sobre os processos sísmicos. Mas agora surgiu uma razão para reconsiderar esse ponto de vista. Cientistas do Instituto Acadêmico de Cristalografia de Moscou e do Instituto de Pesquisas Nucleares da Academia Russa de Ciências encontraram as condições nas quais o ferropericlase, um dos principais minerais da camada inferior do manto, composto de átomos de oxigênio, magnésio e ferro, recebe novas qualidades magnéticas, condutividade elétrica e térmica. Mudanças das propriedades magnéticas do mineral, bem como a modificação da sua condutividade térmica e elétrica e, claro, da densidade. A metamorfose de todas essas características geralmente leva a mudanças sísmicas, que até agora não tinham uma explicação. vamos entender que esta é uma visão do Elenin C/2010-X1, que passou em 2012, que é aquele menor, e o maior que está vindo em direção à Terra, que segundo a NASA terá seu ponto mais próximo em 2024, mas já estamos sentindo seus efeitos, que é o Elenin P/2011-NO1. O que está acontecendo com o nosso planeta é que, devido à passagem do primeiro Elenin, o menor, em 2012, ele causou a inversão dos polos magnéticos da Terra e, com isso, causa o enfraquecimento da nossa magnetosfera, porque ela vai desaparecer até aparecer novamente
com uma polaridade invertida. Esta é uma visão tridimensional do campo de força da Terra. Os tubos de plasma, que devido à rotação da Terra, envolvem o nosso planeta, criando um campo de força conhecido como magnetosfera. O problema é que, devido à inversão dos polos magnéticos da Terra, esse campo está se alterando, mas isto não é de uma maneira organizada. Cria-se buracos e fissuras no nosso campo de força. Esses buracos causados no nosso campo de força fazem que o magnetismo do Elenin entre com mais intensidade e, devido à distância, causam esses problemas na Terra. Vamos entender que o planeta todo recebe essas cargas magnéticas, mas nesses espaços mais fracos, ela penetra com mais intensidade, chegando ao manto da Terra, alterando a ferropericlase. Mas é claro, tudo é escondido de nós. Esses eventos só estão aumentando. Quanto mais próximo o segundo Elenin estiver da Terra, mais interferências dentro do manto da Terra ele está causando. Essa é apenas uma das muitas formas que o planeta já está sofrendo de alterações. Podemos ver, inclusive, os vulcões em muita atividade, os sinkholes, os terremotos, os aviões que têm sofrido interferência eletromagnética e também caindo. Tudo isso é escondido de nós. Vamos ao nosso plano B, pois é um evento cíclico, real e inevitável. A maior parte do planeta está convulsionando, mas é claro que isso é escondido de nós. Não é interessante que saibamos que existem milhares de terremotos que ocorrem em apenas um mês? Não é interessante que saibamos que há mais de 42 vulcões ativos e mais 35 para explodir? Não é interessante que saibamos que existe um evento cíclico que está ocorrendo e ele altera todo o nosso sistema solar, como já demonstramos? Para a mídia e os governos, não é interessante que venhamos a nos preparar ou que venhamos a cobrar deles as proteções que eles têm. Milhares de bunkers já foram construídos nos Estados Unidos, na Rússia e em vários outros países. E os eventos que estão acontecendo que não têm explicação são simplesmente calados ou fazem que nós venhamos acreditar que não está acontecendo nada. Quer conhecer a verdade?